Marcos Lucena é cantor, compositor, poeta e músico. Membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, foi gestor da Feira de São Cristóvão, no Rio, radialista e pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Os direitos humanos é o que existe de mais fundamental num processo civilizatório. Não existiria civilização se não existissem direitos humanos. E desde 1948, a partir do momento em que a ONU faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós passamos a ter, não é uma lei, mas é um norte, para que todo o planeta Terra possa construir uma civilização humana onde todos os seres humanos tenham seus direitos respeitados. É claro que num país como o nosso, onde, segundo Milton Campos, né, da classe média para cima, todo mundo quer privilégio, e para baixo é só porrada, é só dificuldade, é só obrigação, né? Nós somos um país democrata, mas ainda temos aqui resquícios do período da escravidão. Bastamos ver o momento que nós estamos vivendo. Hoje mesmo, acabei de ler no jornal, dei aqui no meu programa de rádio, um nazista pedófilo preso em Jacarepaguá, na Zona Oeste, onde ele tinha em casa um verdadeiro arsenal e roupas do partido, da polícia, da SS nazista. Então, quer dizer, nós temos que ter muito cuidado no Brasil, desse momento, em fortalecer os direitos humanos. Os direitos humanos deveriam ser de todos os partidos do mundo, mas, infelizmente, ainda existe essa distorção, o nazifascismo, que é algo que nós temos que combater. Claro que é uma pauta nossa, das esquerdas, e eu tenho muito orgulho de defendê-la. Com certeza, já apoio como cidadão, apoio como homem de cultura, como apresentador de programa de rádio. Eu não poderia nunca, me elegendo deputado federal, e eu espero que eu me eleja, não carregar essa bandeira da proteção, do respeito aos povos nativos da nossa terra. Os povos originários têm os seus direitos garantidos na Constituição. Nós temos a Constituição brasileira, no seu artigo 231, garante os territórios tradicionais dos índios, garante a sua cultura, garante, inclusive, a sua autonomia como povo. Eu defendo a tese que o índio é o guardião do que nós temos de mais sagrado. A principal pauta humana hoje é o meio ambiente, e onde tem uma reserva, onde tem índios vivendo da maneira tradicional, nós temos a certeza de que aquele pedaço de floresta, que aquela área habitada por esses índios está sendo preservada. Então, meu mandato vai ser comprometido com o direito e a garantia dos índios viverem em seus territórios tradicionais, as suas crenças, a sua maneira de viver e a sua cultura. Sou completamente envolvido nas questões indígenas, até porque eu tenho sangue potiguara, eu nasci no Rio Grande do Norte, sou comedor de camarão. Educação, muita divulgação das leis de proteção à mulher, que já existem. Nós temos telefones 24 horas que as mulheres que estão sendo assediadas, que estão sendo torturadas por seus companheiros, podem mobilizar. Acho que, acima de qualquer coisa, nós temos que quebrar alguns paradigmas. Eu já falei no início da minha entrevista, nós somos um país ainda com muitos ranços autoritários, nós somos um país onde o machismo ainda impera, nós somos um país onde o patrimonialismo e o machismo misturados dão aos homens, alguns homens que ainda não cresceram, a sensação de que podem ser donos das suas companheiras, e isso é uma das coisas que tem que ser combatida no Brasil, com instrução, com educação. Eu acho que dentro do currículo escolar, desde a infância, deve-se tratar dessa questão, deve-se preparar os meninos para entender que nós vivemos num mundo onde a mulher tem um papel muito importante e o homem não é melhor em nenhum sentido, em nenhum aspecto da mulher, e tem que respeitá-la, inclusive respeitar os seus desejos. Quando uma relação começa, é necessário que as pessoas que estejam envolvidas saibam que eles estão ali por afeto, por amor,
para serem felizes e não para se agredirem mutuamente, e especialmente o macho agredir a fêmea só por ser macho. A Anvisa, né, já tinha, desde 2015, já tinha liberado o uso de medicamentos com base em canabidiol aqui no Brasil. Isso fazia com que esses medicamentos tão necessários chegassem aqui muito caros, porque não podiam ser produzidos no Brasil por não se poder plantar maconha aqui, por não poder se tratar dessa questão, por ser penalizada por lei. Acho que o Congresso Nacional terminou com essa grita geral, claro, um remédio, um princípio ativo de uma planta que cresce com muita facilidade no Brasil. Sou nordestino e eu vi a cannabis sativa crescer do lado da linha do trem, onde eu nasci, no Rio Grande do Norte. Como as ilhas do Rio São Francisco também dá cannabis sativa, ou a maconha, como a gente chama popularmente, em larga escala, em grande quantidade, com um teor poderoso dos seus princípios ativos. Então, o Congresso foi lá e, com todas as controvérsias, aprova, né? E hoje nós vamos poder, precisa de regulamentação ainda, para como se vai plantar, quem vai industrializar, quem vai vender. É muita coisa para ser discutido sobre esse tema, e eu tenho tranquilidade de lidar com isso, sou músico, né? Inclusive de lidar ampliando essa questão da discussão do que é a maconha e como ela pode ser legalizada no Brasil. Em outros aspectos, porque sou músico, eu trabalho com músicos que fumam maconha e tocam muito bem, são responsáveis, não vejo nenhum deles ter nenhum tipo de anomalia, porque usam a maconha como algo que dá prazer para eles, que relaxa, que tranquiliza, né? Então, além do canabidiol, servir para epilepsia, para esclerose múltipla, para Parkinson, para glaucoma, para autismo, para depressão, Alzheimer, dores crônicas como fibromialgia, para o câncer, né? Também serve para pessoas que relaxam fumando. Se a gente permite que se use uma droga perigosíssima como o cigarro tradicional, que leva um banho no tabaco de benzopireno laminado, B32, uma substância altamente cancerígena, pessoas que inalam aquilo, além do chumbo, além da nicotina, aquilo vai para a célula, não volta nunca mais e é permitido. Então a gente não tem um problema de discutir qualquer questão que seja do interesse público no meu mandato, inclusive essa questão da maconha. Eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 30 de maio de 1977, tinha visto um show de Luiz Gonzaga no Nordeste quando era menino, e me apaixonei por aquela figura maravilhosa, e cheguei em casa dizendo: mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual esse homem, quero cantar as coisas da minha terra. E eu tinha ganho de um tio meu uma espécie de binóculo que você apertava e saía imagens dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. E eu me apaixonei por aquilo. Eu apertava, vi o Corcovado, vi o Pão de Açúcar, vi o calçadão de Copacabana e dizia: mamãe, quando eu crescer eu vou morar nessa cidade e vou fazer aquilo que esse senhor lindo faz, Luiz Gonzaga, vou ser cantador. E comecei a compor, comecei a fazer música, e cheguei aqui em maio de 77, nós estávamos em ditadura ainda, e as minhas primeiras músicas eu tinha que ir lá na Praça Mauá, no Departamento de Censura de Diversões Públicas, para submeter a arte de um menino a censores. Então, eu detesto toda e qualquer forma de censura, e vou combater isso durante toda a minha existência. Tá? Trabalho em rádio. Aqui eu faço um programa também voltado para as causas populares. Aqui fascista não leva na chibatada no couro mesmo. Todos os momentos da minha vida eu estive combatendo do lado das causas populares, daquilo que eleva o nosso povo, a cultura popular, a literatura de cordel, o forró, o repente, o pagode, tudo que é nosso eu defendo. E quem defende isso não quer censura. As redes sociais também viraram terra de ninguém. Tem outro aspecto aí. Tem um aspecto que a gente tem que levar em conta. Essa linha tênue que separa o que é informar, o que é criticar, do que é praticar crime. A gente sabe que, por exemplo, calúnia, difamação, injúria,
os crimes contra a honra, as mentiras, o que é crime e o que eleva a humanidade sendo colocado nas redes sociais, a gente precisa trabalhar essa questão. Mas essa é uma questão para ser discutida de uma maneira muito ampla com a sociedade, exatamente para não se cair nessa questão de se perder em liberdade de expressão para se combater crimes. Para mim não existe bolsonarismo, assim como não existe Plínio salgadismo, né? O Brasil já viveu momentos em que uma liderança fascista se levantou e muito mais poderosa que Bolsonaro. O Plínio Salgado tinha exército, tinha toda uma estrutura, aquelas milícias, aquela multidão. Na década de 30, hoje, se você perguntar a qualquer menino que tenha 20 anos ou com 30, quem foi Plínio Salgado, só quem conhece história do Brasil e se preocupa com as questões políticas vai lembrar do Plínio Salgado. Do mesmo jeito vai ser o Bolsonaro no futuro. Bolsonaro vai para o lixo da história, não vai existir bolsonarismo no Brasil. O que existe aqui, sim, você já disse aí, nos esgotos, essa figura nefasta que eu citei aqui, um nazista de carteirinha, que foi preso hoje de manhã, ainda por cima pedófilo, atacando crianças dentro de um condomínio. Esse tipo de personalidade psicopática, ela existe no Brasil, e ela estava sendo gestada nos esgotos, nos porões, onde existe a podridão, a miséria mais desgraçada do ser humano, que é o desrespeito com o diferente, pasteurização, querer a unificação da humanidade, quando nós somos plurais. Então, o que tem aqui é fascismo e nazismo. E nós não vamos combater mais Bolsonaro quando, no ano que vem, nós tirarmos ele democraticamente do poder pelo voto popular. Ou se tirarmos antes, o que eu não acredito, por um processo de impeachment. Mas acredito que nós vamos tirar Bolsonaro e o que nós vamos ter que continuar combatendo é o fascismo, é o nazismo, é os ratos, esses ratos que estão nos porões das mentes de uma parte da sociedade brasileira. E eu vou estar ali, eu vou ganhar essa eleição, vou ser deputado federal para atuar como um dos deputados mais atuantes no combate ao fascismo e ao nazismo. O mandato participativo é o que deveria acontecer com todos os mandatos de parlamentares, vereador, deputado estadual, o deputado federal e até o senador, que se elege numa eleição majoritária, mas também é parlamentar. Eu diria para você que deveria ser uma tônica de todos os eleitos terem mandatos participativos. O meu mandato vai ser extremamente participativo. Meu eleitor vai legislar junto comigo. Ele vai poder me pautar, ele vai poder trazer as demandas dos interesses dessas comunidades, porque o meu mandato ele tem um largo espectro. Eu vou trabalhar para um largo espectro da sociedade brasileira. Como artista, vou tratar das questões culturais, mas como nordestino, vou tratar das questões do migrante. O estado do Rio de Janeiro tem 3 milhões de nordestinos, e são pessoas que geram cultura, que geram emprego e renda. A Feira de São Cristóvão é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, foi o nordestino que deu, e nós tivemos lutas. Eu fui um dos responsáveis por a Feira de São Cristóvão ainda existir, porque a política pública do Rio, cega, queria acabar com a tradição naquele tempo de 50 anos, na década de 90, quando quiseram fazer um shopping dentro do pavilhão de São Cristóvão, e arrancar a feira dali e levar para a Barra da Tijuca, quando ela teria desaparecido. E a feira hoje é o maior ponto de visitação pública do Rio de Janeiro. Então, meu mandato vai ser extremamente participativo e meus eleitores vão me pautar e ainda vão poder dizer quais são os seus interesses dentro do parlamento para eu defender com toda certeza. Agora, quanto ao mandato coletivo, eu tenho algumas restrições. Lá no Nordeste diz que panela que muitos mexem, ou sai insossa ou salgada. Então, 3, 4 pessoas, 2 pessoas que trabalham juntos para ganhar um mandato, quando chega lá, no meio do caminho se desentende ao longo do mandato, isso ocorre até com a pessoa que você namora, não sei quantos anos, casa e depois tem que divorciar. Imagine pessoas que ganharam um mandato coletivo divorciadas, brigando, rachando aquele mandato. Então, eu acho uma coisa que tem que ser... Tudo para mim é possível, mas tudo tem que ser muito discutido. Eu sou um homem da palavra. Eu sou um homem da palavra, inclusive da palavra poética. Eu trabalho com síntese quando eu quero, que é a literatura de cordel. Eu defendo que todos os mandatos de parlamentares devem ser, sim, mandatos participativos. Porém, coletivo é algo que temos que discutir, tá?